Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que grande amor que Ele nos resgatou, queridos. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse domingo maravilhoso que nós podemos aqui estar reunidos novamente para Te adorar, Te contemplar e nos regozijar em Ti. Obrigado, Senhor, obrigado, porque, Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Rei, o nosso Criador, és o nosso amigo, aleluia, que nos socorre em toda e qualquer situação, aleluia, que ainda que todos os lados esteja tudo vazio, o Senhor manda socorro. Nós não precisamos saber de onde vem, não precisamos tentar adivinhar ou criar estratégias para o Senhor nos abençoar. Apenas a nossa fidelidade que o Senhor pede, o Senhor faz todo o resto. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Fiquem à vontade. Amém. Aleluia. Aleluia. Achei minha espada. Deixei a adaga em casa. Bíblia missionária. Comprei na escola de missões. Carrega até hoje, então, muito bom. Somos missionários. Somos aqueles que levam as boas obras. Amém? Glória a Deus. Então, pessoal, o tema que eu vou ensinar hoje, quando eu estava 19 para 20 anos, estava para chegar à escola bíblica na minha cidade, em Porto Alegre, no sul do Brasil. Lá eles chamam de Rema, aqui nós chamamos de escola bíblica. E tinha um assunto que eles falavam, já havia ministros que chegavam e ministravam, e eu ficava fascinado, que era a justiça de Deus. E era muito novo para mim aquilo que era ensinado, nesse tema principalmente, a justiça de Deus, como assim? Então, a perceber que tinha alguns equívocos a respeito desse tema, e alguns ministros ensinaram, Jânio César, por exemplo, esteve lá na minha igreja a visitar e ministrou para pessoas. Eu fiquei encantado, e eu peguei e eu tinha um caderno que eu não tinha escrito nada ainda nele, e eu peguei o caderno tão inspirado, animado com esse assunto, e eu escrevi assim no título do caderno: Estudo exaustivo sobre justiça de Deus. Depois de 2 páginas eu parei o estudo, porque eu fiquei exausto. Nunca mais voltei a fazer o estudo ponta a ponta, mas cumpri o papel do que eu me propus. Eu fiquei exausto e o estudo foi exaustivo. Mas é porque realmente era um esforço que eu tinha dentro dos meus 20 anos, dentro daquilo que havia disponível, que eu conhecia o estudo. Eu fui aonde os ministros haviam ensinado, e eu fui lá e pesquisei, e eu já não conseguia mais encontrar nada naquela altura. E graças a Deus fiz a escola bíblica, fui ensinado mais sobre esse tema, e de como isso se conecta no nosso dia a dia e nas nossas vidas. E é um tema delicioso de aprender e de ensinar também. Aqui a Luciana Ramos. Já ensinou essa matéria, professora? Professora Luciana Ramos aqui, depois ele vai me dar um parecer naquilo que eu fui, herético. E vai me corrigir, aí eu faço uma ressalva para vocês. Mas vou tentar. Mas sim. É um tema maravilhoso, e eu não vou me focar diretamente a respeito da justiça de Deus em si, mas na sua justificação sobre nossas vidas. O que a justificação afeta a sua vida diretamente. Mas, assim, quem aqui não estava na última vez que eu ministrei, deve ter sido há um mês, levanta as mãos. Você não estava na última pregação que você, sobre o caminho, a verdade e a vida. Então, temos aqui. Então, para honrá-los, aquela ministração, ela pode servir como uma introdução para a mensagem de hoje. Então, eu vou passar rapidamente aqui. Se você ficar curioso, ficar interessado, está disponível no YouTube. Olha lá, o Mateus da mídia confirmou. Você pode assistir se você gostar, em João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus ele fala para os discípulos dele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A gente discorreu aqui um pouco a respeito do que isso tem a ver na própria palavra simples e como a gente lê no português. Ele é realmente a pedra fundamental. Se ele diz que ele é o e não é um, ele é exclusivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é um ponto interessante que nós, como protestantes, não somos adeptos. Eu não estou dizendo que nós somos intolerantes, mas nós não somos dados à ecumenia. Porque quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele não abre margem para que nós deixemos para que todos os caminhos levem a Deus. A sua verdade pode não ser a minha verdade, ambas são verdades, isso é impossível de acontecer. E se Ele é o autor da vida, a vida está nele e em nenhum outro lugar. Nós também vemos que esse texto originalmente foi escrito em grego, e nós tiramos alguns ensinamentos dali. Por exemplo, quando ele fala que é o caminho, ele é rodos, ele é uma rodovia, uma jornada onde nós estamos nela. Amém. E nós temos que desfrutar dela. Mas sabemos que quem escreveu o livro de João foi um judeu que falava em hebraico. E Jesus falou com eles na língua nativa deles, não em grego. E a gente viu que quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, para eles, para o povo de Deus, para os hebreus, queria pedir... Emília, pode me alcançar minha garrafa de água? Eu trouxe e esqueci de subir com ela. Aí, deixa aqui. Obrigado. Valeu. Aí, ó. Pronto, tá? Você não tem a sua? Tá ali, você tem disponível na livraria, amém? Eu ganhei como presente, né, com meus irmãos que serviram ano passado, então seja fiel. E nós entendemos que quando Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para aqueles discípulos significou um pouquinho a mais. Porque eles viviam numa cultura onde eles tinham como sua cultura no seu passado o tabernáculo e o templo. E a Arca da Aliança no seu passado. E isso tinha um valor e um significado muito grande para a vida deles. E, Breno, pode pôr a imagem para nós? E a gente tem lá, que foi a mesma imagem que eu mostrei da outra vez, sobre o tabernáculo. E cada uma dessas portas que tinham no tabernáculo tinha um nome. A porta externa do tabernáculo é aquela que dá para o acampamento. É a porta onde todos do povo... Tem que ir lá naquela agora. Todos do povo podiam entrar nessa porta. Era uma porta que era um convite a todos. Você podia entrar nessa primeira e ali já estava ali o primeiro altar do sacrifício. Essa porta, pelos judeus, era chamada carinhosamente de o caminho. Então, é um convite a todos. Jesus ele estava sendo já manifesto ali como um convite a todos e qualquer um que tiver a passar pode entrar, porque o caminho está aberto para você. Quando você entrava, você depositava ali o seu sacrifício, que hoje nós podemos trazer isso para a nossa realidade da nova aliança, que é o seu arrependimento. E a salvação estava disponível para você. Você colocava ali o seu sacrifício. O sacerdote, ele tomava aquele sangue que foi pego daquele sacrifício e ele conduzia aquele sangue no segundo estágio, que é o átrio. É átrio, né? E lá só podiam entrar sacerdotes da tribo de Levi. Não era mais para todo mundo. Porque a gente entende que Jesus também estava sendo promovido aqui como um convite. O convite de Jesus. Aleluia. O convite de Jesus à vocação. A você se envolver. A você não ser aquele só que ouve. Não ser só aquele que chega, ok, recebi e foi embora. É aquele, não, eu quero fazer parte disso. Eu quero me envolver. Uma vez apresentado esse sangue, o sacerdote passava para o Santo dos Santos, a última porta. O santo lugar, o Santo dos Santos. E nesse lugar, só um sacerdote entrava e uma única vez por ano, para levar o sacrifício do povo inteiro. E essa última porta se chamava de vida. A segunda era a verdade, que eu esqueci, e a terceira é vida.
Aleluia. E nós vemos que no Novo Testamento, assim que Jesus ele foi assunto aos céus, em Lucas, no versículo, assim que Jesus ele morreu na cruz, em Lucas em 23:45, a Bíblia fala que o véu que estava no templo, na cidade, partiu-se de cima a baixo. Porque Deus, ele rompeu o véu. Não foi o homem que rasgou o véu. Não foi o homem pelos seus méritos que ele foi lá e removeu a divisão chamada pecado que estava entre o homem e Deus. Deus, reconhecendo e identificando o problema que havia na sua comunhão com o homem, ele mesmo tomou as providências para rasgar aquilo que nos separava e nos dar pleno acesso. Agora, não mais somente os levitas, não só os sacerdotes, não só o sumo sacerdote que tinham acesso à presença de Deus, mas todos aqueles que aceitavam o convite da última porta, o convite de Deus à comunhão. Amém? Outra vez eu podia ter pregado rápido sim, né? Pronto. Vocês receberam um resumo, o pessoal que estava aqui precisou de 50 minutos para essa mensagem. Se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, está lá no YouTube. Amém? Deixa um like, se inscreve no canal. Eu sou fascinado pelos ministros que eles pregam. Estava a falar com o pastor Francisco lá fora. Eu sou fascinado, eu desejo, tenho muito vontade de pregar. Mas para mim é um desafio esse. Então, quando você vê aqui eu ministrar e o fogo cair, as coisas, o chão tremer, tenha certeza que é Deus. Pastor, o mestre do nosso ministério, Marcelo Sarava, ele fala, não, eu gosto das mensagens dos profetas, porque eu fico numa alegria e quando eles pregam, é o objetivo da pregação, é animar, é incentivar, é você sair daqui pegando um leão pela juba e pronto, você sai daqui um feroz. E ela tem o seu lugar. Por isso que eu gosto muito da vida do pastor Gleison, porque ele consegue andar pelos dois com muita facilidade, o ensino e a pregação. Você sai aqui instruído e sai também um selvagem. Mas o pastor Marcelo Sávia fala, não é porque o pregador e o ministro, o profeta, tem a revelação no momento, entrega para a congregação, não quer dizer que o mestre já não tenha a revelação antes. E ele só compartilha a mesma revelação. Então, quando você tem uma mensagem, eu estou aqui fazendo um disclaimer, né? Quando você tem alguém que flui mais nessa unção de mestre, você tem a certeza que Deus estava ministrando para ele antes. Então, veja isso como algo espiritual também. Amém? Então, quando você for fazer um curso, Márcia está dando amém aqui, porque ela ensina muito bem também. Não que eu ensine bem, né? Mas eu estou me esforçar aqui. Então, a gente pode ir lá para Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Romanos tem, diferente das outras cartas do Novo Testamento, das outras epístolas, se nenhum dos livros do Novo Testamento tivesse sido escrito, das cartas, nenhuma das epístolas tivesse sido escrita, Romanos, ele contém todo o plano de salvação. Não quer dizer que as outras cartas não sejam importantes. Mas se chegar alguém, só o livro de Romanos, essa pessoa vai ter revelação suficiente para viver uma vida notória nessa terra. Então, a gente vai ler um pouquinho mais de Romanos aqui. Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, aqui é uma máxima. Todos pecaram. Mas se eu tivesse no lugar de Adão, eu não teria feito essa bobagem. Teria feito sim. Teria. Não somos super-homens. O único que esteve nessa posição e não falhou foi Jesus. Ele foi tentado tal qual como Adão, igualzinho. E deixa eu falar, você também? Só que de um jeito diferente. Mas a tentação chegou para todo homem. Não quer dizer que todo homem nasce pecador. Não é isso. Nós entendemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, que quando alguém nasce, ela nasce realmente imaculada. Eu lembro que quando o Estevão nasceu,
depois de enxugar bastante as lágrimas, eu olhei para o corpinho dele, 0 quilômetro. Não tem uma cicatriz, não tem uma marca, zerinho. O joelho, cotovelo, intacto, sem marca de vacina. Sim, uau! Esse corpo aqui é perfeito. E hoje já não pode dizer a mesma coisa, né? O menininho é elétrico, o pessoal da igreja de criança sabe. E então nós nascemos sem pecado, porque quem soprou a vida em nós foi Deus. Fôlego de vida, quem soprou foi Deus. Então, por isso que nós defendemos muito a questão do não ao aborto. Que nós entendemos que aquela vida quem deu foi Deus. E nós não temos o direito de tirá-la. Em hipótese alguma. Debate. Polêmico. Nosso meio não é tanto, né? A gente já está bem vacinado quanto a isso. E quando chega uma idade onde nós temos a razão, onde nós podemos decidir, nós sabendo que é errado, já tendo consciência que aquilo não está certo, nós vamos lá e fazemos mesmo assim. Nesse momento, a palavra diz que nós morremos espiritualmente. Nosso plano de salvação, nós entendemos que o trabalho da cruz, onde nós recebemos Jesus como nosso Salvador, ele vai fazer não é a reconstrução, a remontagem, a remodelagem. Não, você nasce de novo. E esse espírito, ao contrário do primeiro, que com o pecado morreu, assim como Adão e Eva morreram espiritualmente, agora você tem a nova vida em Cristo Jesus. E não é facilmente destruível, ou não é fácil, você não perde facilmente. Você não morre de novo facilmente. Se eu entrar aqui nesse... A graça radical não existe, viu? Tome cuidado. Seja santo. Não se desvie. Amém? Jesus não vai morrer por você 2 vezes. E nós nós recebemos Jesus como Salvador e nós nascemos de novo. Temos uma nova vida em Cristo. Em João, no capítulo 3, você vai ver lá a conversa de Jesus com Nicodemos e ele explica claramente para aquele senhor, mestre da lei, o que é nascer de novo. É no espírito e não na carne. Agora você está apto para entrar no reino de Deus. Amém? Isso é um detalhe. Então, uma vez que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, somente a glória de Deus pode nos justificar. Somente Deus pode nos livrar dessa condição. Por quê? Porque aonde está o pecado é impossível que haja da parte de Deus comunhão. O véu, né? O pecado ele gerou uma barreira entre o homem e Deus. Veja bem, lá em Romanos, no capítulo 5, aí que bom que teve Jesus nessa história. Que diz lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem obtivemos igualdade e acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! No versículo 23 de Romanos 3, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 5, aqui diz que nós também nos gloriamos... No capítulo 2, diz assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o que estava ali a separar o homem de Deus pelo pecado, agora nós temos acesso por meio da fé. A justificação. Glória a Deus. A justificação chegou a você. Mas uma palavra, justificação, é uma palavra incomum para nós no dia a dia. Eu quero perguntar para você, levanta a mão para você, que em algum momento de uma conversa que não tem nada a ver com essa questão de fé, você usou a palavra justificação num contexto plenamente aceitável. Advogado? Não? É raríssimo você utilizar essa palavra. Justificação. E até existe uma falta de entendimento. Até essa justificação pode ter sido no contexto de uma justificativa a respeito de algo, né? Que não é o contexto bíblico.
a justificação que nós temos em Cristo não é aquela justificação de, isso aqui é a minha justificativa da minha falta, então toma aqui a minha justificação porque eu não vim no trabalho. Não é isso. A justificação pode ser facilmente confundida. Ela é, na verdade, um antônimo de condenação. É o oposto de condenação. Então peguei, é absolvição. Não completamente. Porque a absolvição, ela pressupõe que a acusação e a condenação não era legítima. Mas a condenação do homem veio da parte de quem? A tentação que vocês têm, vocês não querem falar, é que é do diabo. Mas não. O nosso débito nunca foi com o diabo e nós nunca devemos nada para o diabo. Ele diz que devemos alguma coisa para ele, a gente não tem que pagar, como é que é pagar vale para o diabo? Ele nunca, o diabo é condenado. Ele já foi até julgado. Ele é um zumbi que anda por aí. Nosso débito nunca foi com o diabo. O nosso débito e a nossa dívida era com Deus. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, infinitude, é difícil de definir Deus, né? Ele carece e exige justiça. Então, quando nós entendemos que Deus ele não simplesmente tomava o homem e ele limpava o homem de toda a sua imundícia e pronto, esquece, filho, vamos seguir em frente. Nesse ponto, ele estaria sendo injusto com o diabo, porque o diabo, ele assim, não, mas eu sou aquele que estou condenado e quero levar todos aqueles que foram condenados comigo. Se você não teve essa compaixão comigo, por que vai ter com eles? É injusto com o diabo se Deus fizesse isso com nós, olha só, e nem com o diabo Deus vai ser injusto. Então você não tem, muitas vezes, justificativa de dizer assim, eu fiz isso porque ele ou ela fez aquilo. Se Deus ele não foi injusto com o diabo em nosso favor, por que nós encontramos justificativa para agir de má índole? Porque nós estamos plenamente na razão de estarmos indignados, ou chateados, ou ofendidos, mas isso não dá direito para nós de não agirmos como filho de Deus que somos. Fala, Deus! Não estava na anotação, obrigado, Pai. A revelação também chega na hora. Aleluia. Então, vamos lá. A absolvição é diferente por causa desse ponto. Então, não é necessariamente absolvição, porque a condenação, ela é sim legítima, porque vem da parte de Deus. Amém? Deus, ele é um Deus de amor, Ele é um Deus pleno, Ele é um Deus perfeito. E é natural que Ele estabeleça os termos. E nós seguimos. Nessa parte, nesse momento, a gente precisa olhar para Deus também como um indivíduo. Ele criou os céus e a terra. É dentro da sua justiça, do seu amor. E muitas vezes a gente se espreme na nossa sabedoria humana para tentar compreender a magnitude da essência da vida de Deus. Mas por mais que nós nos esforcemos, por mais que fizemos a escola bíblica, por mais que vamos para um monastério e passamos a nossa vida inteira estudando sobre Deus, nós ainda não vamos acessar a plenitude do que é Deus. Mas isso não é coisa para desanimar, porque Deus ele se revelou para nós pelas Escrituras, por Jesus Cristo e em nós pelo Espírito Santo. É muita revelação. É muita coisa. E há o bastante por uma vida inteira e ainda desejamos mais. E quando a gente chegar lá, no final dos tempos, onde o tempo vai se tornar insignificante, nós vamos continuar a conhecer Deus eternamente. Aleluia. É bom demais, não é? Glória a Deus. Então quer dizer que é perdão. A justificação é perdão. Ainda não. É por isso que a gente precisa usar mesmo justificação. Porque o perdão, ele sim, ele tem a ver com isso, mas ele não expressa a totalidade do que é. Porque, veja bem,
digamos que existe um casal, onde uma pessoa que compõe aquela reação, ela adulterou, ela errou com outro, traiu. A palavra, ela incentiva, ela ensina o outro a procurar encontrar o perdão. Mas a palavra também tem uma ressalva quanto a isso. Essa pessoa, se ela se sentiu ofendida a ponto de ela não desejar mais estar com aquela pessoa como cônjuge, ela tem respaldo para isso. Mas a palavra louva aquele que consegue perdoar. E muitos que passam por uma situação dessa onde acontece o perdão, essa relação ela cresce e vira como um farol para abençoar a vida de outros. Nosso Deus é esse tipo de Deus, que Ele transforma uma coisa que aparentemente o mundo diz que está perdido, transforma em algo de referência para salvar e libertar a vida de outros. Mas aquela pessoa, aquele homem pode perdoar aquela mulher ou vice-versa. Eu perdoo você, mas eu não desejo estar com você mais. Eu perdoo, eu não tenho nenhuma mágoa contra você e eu quero que você seja feliz. E realmente aquela pessoa está sendo sincera. Vamos colocar nesses termos. Mas aconteceu o perdão, mas a culpabilidade permaneceu, porque aquilo ali teve uma consequência que tornou as coisas irreparáveis na relação. Com Deus, nós tivemos sim o perdão, mas a reparação da nossa traição foi completa. Deus ele não olha para nós e diz assim, olha, eu perdoei você, eu amo você e quero ficar com você, mas você errou comigo, né? Você pecou. É difícil agora a gente reconstruir essa confiança, né? Deus ele fala que ele não lembra. Para Deus, quando Ele olha para nós, assim, para mim foi sempre assim. Foi sempre esse bom papo, a gente sempre teve de boa. Eu não sei do que você está falando. Obrigado, Deus. Ele viu a necessidade e Ele encontrou uma forma de reparar isso, dentro dos limites legais, sem ser injusto com ninguém. Aí nós vemos a necessidade da presença de Jesus. Por quê? Porque essa justificação seria impossível o homem fazer por si só. Esse preço o homem não poderia pagar. Esse caminho o homem não poderia seguir. Então era necessário que um homem fizesse, porque a representação do homem tinha que vir do homem para buscar esse resgate. Mas a mão de Deus sempre esteve estendida. Jesus ele veio fazer o papel do homem e nos trazer para esse resgate. Ele se fez homem e é uma das coisas que mais me fascina. A humanidade de Jesus Cristo. Ele sendo Deus, ele se fez homem. Mas ele não é meio Deus, meio homem. Isso é grego, isso é Hércules, isso é Jasão. Não, ele não era um semideus. Jesus ele era um Deus completo. E ele era um homem completo. Eu não vi quem ministrou há um tempo atrás, eu estava assistindo uma ministração, não lembro agora, é sério mesmo, não sei se era o Luciano Subirá, acho que não. Ele estava falando assim que Jesus ele tinha o cartão dele de crédito que passava pago, poder era ilimitado. Mas só que esse cartão de crédito ele deixou nos céus e veio para a terra. Então ele poderia, né, tinha acesso assim, ô Miguel, pega lá meu cartão. Passar aqui, eu pago. Mas ele disse, não, eu vou agir dentro do que um homem cheio do Espírito pode agir. Um homem plenamente, em tudo. Não tinha presciência das coisas, ele não sabia de tudo, ele vivia como um homem, limitado no tempo como nós. Então, quem assiste a série The Chosen ama aquela série, gosto demais, já assisti várias vezes, é incrível. Mas me incomoda toda vez que Jesus ele apresenta sinais de presciência das coisas, mas tu vê que ele não está fluindo na unção de profeta. Ele está parecendo que ele realmente está agindo como alguém que, não, eu sei que eu estou indo aqui, e eu sei que é para ser assim, aquela pessoa vai falar isso e falar aquele outro. Eu não sei você, mas eu tive essa sensação, que ele não estava
na unção de profeta, ele estava agindo com uma presciência divina. Então, é o meu único ponto com a série, que é o espinhozinho que isso aqui não me abençoa muito, então, mas eu vou receber o resto. Você tem que fazer, inclusive, com essa ministração de hoje aqui. Não importa quem esteja pregando, se for falado aqui alguma coisa que você, sabe aquela, não sei, eu assisto mensagens de outras igrejas, tudo, mas eu estou sempre com o meu alerta ligado. E não é porque eu estou aqui dentro da minha igreja, da minha congregação, pessoas que eu amo, pessoas que estudaram na mesma escola que eu vou desligar esse alerta. Seja como o povo de Bereia, consulte, confirme e veja tudo o que está sendo falado. Então, se você sentir uma coisa assim, desceu aqui, estranho, azedo, vá atrás e creia, seja daqueles que tenham convicção, não sejam aqueles que fiquem no achismo. Por favor. Amém? Glória a Deus. Havia uma discussão muito grande, ela despertou mais no Concílio de Trento, Concílio de Trento, onde a Igreja Católica e os reformadores tiveram uma discussão bem grande, porque nossos irmãos católicos, alguns chegou até a dar uma... Nossos irmãos católicos, eles criam, eu realmente não sei, não tenho certeza se vocês creem até hoje, que uma vez que Deus nos declara justo, como está lá na Epístola de Romanos, nós somos declarados santos também. Mas os reformadores discordavam disso. Eles diziam, não é porque eu sou justificado, que eu sou santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E você está inclinado mais para os reformadores ou para os católicos? Ninguém está interagindo aqui, pessoal. Vamos ficar com os reformadores, né? Vamos jogar pelo garantido. Eles estavam certos. Vamos lá para Hebreus, no capítulo 10. Aleluia. No versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha só que interessante. Ele nos aperfeiçoou, mas nós estamos a ser santificados. Quanto tempo dura a santificação? Ela dura até você morrer. Ou Jesus voltar primeiro. A santificação, ela vai acontecer na sua vida do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, até o dia em que você partir dessa para melhor. De um jeito ou de outro. Quando nós vemos a palavra de Deus, é que nós estamos num processo de salvação da nossa alma. Nós é que remimos, cuidamos e tratamos da nossa mente. Nós remimos o tempo e cuidamos da nossa mente. Essa salvação, ela está a acontecer. E essa salvação que acontece na nossa alma, nossa maneira de pensar é santificação e ela é constante. E ela não para e não acaba. E nós precisamos continuar a fazer. Mas só que foi a justificação em Cristo Jesus é que nos capacitou a ser santos. É por causa dessa justificação, dessa justiça de Deus, é que nós podemos agora investir na nossa própria salvação. Amém? E voltando aqui para Romanos, no capítulo 5, diz que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Existe um grupo também que não gosta muito quando nós falamos, meu irmão, é pela fé eu faço isso, pela fé eu vou conquistar, pela fé as portas vão se abrir, pela fé, assim, eita, olha só esse irmão, eita, pela fé. Onde é que está a vontade de Deus aí? Bota falando que é tudo pela fé, tudo pela fé. Mediante a fé, mas essa fé é a fé que Deus nos deu. Deus, Ele nos deu a capacidade de estarmos em ressonância com Ele. Nós temos agora, de certa forma, nós estamos no patamar de Cristo Jesus. Nesse sentido, porque Ele veio para dar o exemplo. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo. E Ele andava plenamente em fé. Eu não lembro de Jesus chegando na frente daquela figueira e dizendo assim, Pai, se for da Tua vontade, que essa figueira seque desde a raiz.
Ele pegou um princípio que já existia, que ele já havia até ensinado antes. Lembra que ele falou, não, se uma árvore não dá fruto, corta ela e lança ela fora, porque ela é inútil, tem que abrir espaço para alguém, uma árvore que produza. E Jesus estava a viagem, ele não tinha um machado na mão, e ele cumpriu o que ele falou, essa árvore não dá fruto, não tem machado, que seque desde a raiz. Né? Ele agiu em fé, de acordo com que a palavra já dava para ele respaldo. Se a palavra dá respaldo para você, a respeito da sua vida, você precisa ser ousado em fé. Essa justiça te colocou numa posição onde você pode fazer uso daquilo que agora é seu por direito. Jesus, ele não apagou a condenação que tinha para você dos altos. Ele usou essa condenação, não para chegar lá para Deus, Deus, agora eles estão todos limpos. Não é nesse sentido, deixa eu colocar melhor. Jesus, ele pegou essa condenação e disse assim, olha, eles erraram, a condenação é digna para eles, mas pronto, eu pego para mim. Agora é a minha justiça, a minha essência, e quem eu sou, justo, é que vou representá-los. É magnífico quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o homem pecador agora, quando Deus olha para nós, ele tem um filtro. Hoje está cheio de filtro, né, no Instagram. Filtro que as pessoas não são quem elas parecem ser. Mas Jesus, ele é um filtro agora que quando Deus olha para nós, ele diz, que beleza! Lindo! Não foi porque nós somos dignos por nós mesmos. A fé que Deus nos deu foi para que nós acessáramos a graça que Ele quis nos dar. Então, como eu estava a dizer, as pessoas não gostam que a gente age em fé, mas essa fé foi Deus que nos deu para ter acesso às coisas que Ele nos deu também. Ele nos deu o benefício e Ele nos deu os meios de chegar até Ele. Não é pelo nosso mérito. Não é pelas nossas mãos. Aleluia. 12 minutos, Jesus Cristo. Aleluia. Então, a justificação ela é um termo jurídico, que ela é uma declaração jurídica de que alguém é justo. Mas essa pessoa, porque ela é justa, ela não é necessariamente santa. Mas para uma pessoa ser santa, ela precisa ser justa. Então, você é perfeito em Cristo, mas você precisa buscar a santificação. E esse é um processo que não acaba nunca, ou até Jesus ele voltar, ou nós vamos estar com o Pai. Amém? Aleluia. O pecado gerou, além da culpa contra o homem, gerou uma dívida com Deus, e essa dívida era impagável pelo homem. Nesse ponto nós entendemos que a salvação em Cristo a se fazer homem. E a exigência com a justiça foi paga. A exigência que havia do nosso débito foi totalmente paga. Você não vai agora, eu brinquei esse tempo atrás do monte, né? Você não vai para o monte para orar, porque você precisa estar numa posição onde Deus vai te ouvir com mais facilidade. Vou fazer algo para merecer a atenção de Deus. Se você quer fazer algo para merecer a atenção de Deus, você precisa viver uma vida de santidade, vai ser muito mais fácil. Mas nada contra, irmão, quer ir para o monte, vai, é mais tranquilo, realmente, vá para o monte. Mas não é isso que vai fazer você ser mais merecedor de qualquer coisa. Eu lembro que uma vez, quando tinha uma rádio, nós os irmãos, os jovens, né, há uns 3 anos, a gente estava na nossa igreja e a gente teve uma rádio, tinha um programa numa rádio comunitária, assim, que só pega na cidade mais ou menos. A gente fazia com alegria, assim, a gente sentia radialista. E a gente... perdi o fio da meada, peraí. Hã? No monte. Sim. Sim. Um monte. Um monte. Oh, meu Deus, se eu lembrar, eu falo. Se eu esquecer, é porque não é importante. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24. Alguns que leem Romanos e já ficaram incomodados que eu não leio o versículo 24. Fala para mim.
Ele leu o 23, mas ele não leu o 24. É uma regra. Todo mundo que lê o versículo 23 tem que ler o 24. Eu concordo, tem que ler mesmo. No versículo 24. Sendo justificados... Ok, vamos do 23 de novo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção está em Cristo Jesus. Não está em nós. E ela foi gratuita. Aleluia. Obrigado, Pai. Sim, aí nossos irmãos, a gente saiu de lá e visitou um outro irmão que também tinha um programa de rádio e a gente foi visitar a igreja lá, porque era um programa de rádio antes do nosso, a gente foi visitar a igreja dele. E um grupo de irmãs daquela igreja estava a preparar uma viagem para o monte. E a gente estava lá, né? Pô, legal, bacana. Eu já estava estudando a palavra da fé, mas naquela imaturidade, monte. E a irmã falou assim, e ela falou com uma tristeza, com uma dor tão grande, que elas falharam no mês anterior de ir para o monte, porque choveu. E aquilo ali estava um peso de condenação tão grande para elas, que elas não foram no monte. E é o povo que deveria estar iluminado com isso. E a gente, assim, a vida seria muito mais fácil se ela entendesse a posição que ela está em Cristo Jesus. E a gente saiu triste mesmo de lá, sabe? Em outra coisa da rádio, agora sim, exatamente. A gente pegou e foi entrevistar o pessoal que estava na Romaria. Era a Senhora dos Navegantes, lá na cidade, reúne muitas pessoas, vão de um trecho a outro. E nós estávamos lá a entrevistar as pessoas que estavam a andar lá. E pessoas com crianças vestidas de anjo, outros indo de joelhos. Se fosse até para Jesus, teria qualquer mérito, mas era para uma santa. Mas a gente foi lá educadamente, por que você está aqui, né? E todos que nós falamos, eu estou aqui a cumprir uma promessa que eu fiz para Deus, para meu filho nasceu bem, e eu venho aqui até os 7 anos dele, eu vou vir e vou fazer isso a pé. Isso aqui, o meu avô, ele foi curado, fez uma cirurgia, e passou tudo bem no câncer, e eu prometi que viria por 10 anos aqui. Eu prometi que ia vestir meu filho de anjo, ia vir até os 10 anos. Ou seja, promessas, pagando para Deus aquilo que é deles de graça. E sabe, eu estou a falar aqui de uma igreja de nossos irmãos, que foi uma coisa que nos entristeceu, outro estilo de fé, né, da co-irmã, a igreja católica, que eles acabam fazendo muito isso, mas no nosso meio da palavra da fé, tu acha que não acontece também? Às vezes é muito singelo, às vezes é muito discreto, mas pode acontecer. E nem que aconteça fisicamente numa ação, pode acontecer isso numa intenção do coração. Quando você faz qualquer coisa, quando você serve aqui nesse templo ou qualquer ministério ligado aqui, escola bíblica, escola ministerial, quando você está a fazer aquilo, você não está fazendo aquilo para ninguém. Você não está a fazer aquilo para o pastor Gleison, para a Marina, ou para qualquer um dos pastores, ou para o seu líder. Você deve honrá-lo, enxergar ele como uma referência para a sua vida, ouvir a voz dele como a voz de Deus falando com você. Mas você não deve fazer isso porque você quer agradar a este líder ou a outro. Ou agradar a nossa bolha de sociedade que nós temos aqui. Você não precisa fazer essas coisas para tentar agradar essas pessoas. Você precisa fazer isso porque você está fazendo isso para Deus. Acontece, irmãos. Então mas você não vai pegar isso e vai procurar quem faça. Não, você vai olhar para si mesmo e fazer uma análise de como você quer andar. Amém? Você é justo, você é justificado, você não é mais condenado. A condenação que estava sobre você já não existe mais. Ela não é mais lembrada. Ela não é mais assunto entre os anjos. Eita, que vida estragada que aquele irmão ali tinha, né? Que bênção que está lá, não passou. Não, eles não falam sobre isso. Isso não existe mais. Você agora tem a possibilidade
de viver uma vida acima da média. Ainda em Romanos, como a gente leu bastante em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A porta, o caminho está aberto para você, para o arrependimento. A porta da verdade está aberta para você. E a porta da vida está aberta para você. Eu pergunto para vocês que estão aqui, se essa palavra ela falou com você de alguma forma, e você nunca se dispôs a ser justificado por Cristo Jesus antes, você gostaria de fazer essa oração que Romanos sugere e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador? O dia é hoje, o momento é hoje, a hora é agora. Nós precisamos ser rápidos. Alguém aqui deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Todos salvos? Amém? Amém. Aleluia. É aquilo, né? Se fosse um cheque de 200 mil, aí para mim, correria, né? O que está a ser oferecido é muito mais do que isso. Muito mais. Amém? Se são todos salvos, amém? Se você ficou um pouco desconfortável, eu vou ficar aqui, tá bem? No final do culto você pode falar comigo e vai ser igual. Ia ser mais bonito se todo mundo visse. Mas para Deus vai ser igual. A festa no céu é igual. É uma farra, uma festa. Se você está aqui, essa justificação ela trouxe com ela uma gama de outros benefícios. E uma delas foi a saúde divina. No momento que você foi justificado em Cristo Jesus, você agora é perfeito em todas as áreas, inclusive na física. Mas agora você tem que fazer uso da sua fé para manifestar isso. Tem alguém aqui que está passando por um momento de enfermidade e gostaria de orar? Meus irmãos, vamos orar com você e você vai sair daqui curado. Alguém deseja oração para cura? Está disponível? Não? Aleluia. Põe. Coluna. Amém. Amém. Vamos pedir para a Luciana para vir aqui. É a coluna. Amém. Aleluia. O que você não consegue fazer agora? Abaixar. Não consegue abaixar. Aleluia. Quantos creem? Amém. Aleluia. Aleluia. Ele é real. Aleluia. Nós cremos num Deus poderoso. E a justificação dele, a salvação dele está sobre nós. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Então creia comigo. Vamos orar pela irmã Neide, né? Neiva. Dirce. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós oramos pela vida da irmã Dirce. Nós sabemos, Pai, que ela é curada, ela é sarada. O Teu Espírito habita em nós e nos traz vida constantemente. E nós agora somos perfeitos em Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado pela Tua salvação, Pai. A cura está disponível. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Sarada e curada em nome de Jesus. Toda dor indo embora em nome de Jesus. Ajuste nos ossos acontecendo agora em nome de Jesus. E a coluna dela exatamente como deve ser. Em nome de Jesus. Toda dor, todo desconforto. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Você crê? Amém. Amém. Faz aí, mexe aí. Okay? Aleluia. 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 Conseguia fazer isso antes, não? Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Aleluia. Jesus, Ele também nos deu condições de recebermos
o seu espírito. Em João 14, Jesus ele fala: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não pode vir. Se eu não for, ele não pode vir, o Espírito Santo para estar com você. E ele falou para os discípulos: olha só, fiquem por aqui mais um tempo, porque quando eu subir, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. E os discípulos obedeceram e ficaram em Jerusalém. E mesmo toda aquela loucura daquela festa chamada Pentecostes, eles estavam lá à espera. E eles receberam naquele dia o Espírito Santo. Um revestimento de poder que os habilitava a fazer coisas que antes eles não podiam. E a evidência do batismo do Espírito Santo foi que eles começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas. Se você já tem um conhecimento sobre isso, e você nunca foi batizado no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, está disponível para você. É uma decisão. Mas se você deseja, você quiser aprender um pouco mais sobre isso, e é o que eu aconselho, você fazer isso convicto, você pode falar com qualquer um dos pastores da nossa igreja. Nós vamos ensiná-lo, e você vai fazer isso não por fideísmo, mas por fé. Amém? Mas se você acredita que está pronto essa hora agora, e deseja fazer essa oração agora, aqui, está disponível. Coragem, coragem. Amém? Glória a Deus. Também vou estar aqui disponível para você. Amém? Glória a Deus. Eli? Gente, obrigado pela atenção e por honrar essa palavra. Obrigado por se colocar disponível. Pode vir. Disponível para receber. E se o que foi falado aqui pode gerar pelo menos uma dúvida, vai lá e estude um pouquinho a respeito disso. Seja abençoado na prática da palavra. Amém?